São novas imagens do Benfica que voltou hoje aos treinos depois da vitória por 2-0 sobre o Sporting Braga. A equipa de Jorge Jesus treinou no centro de estágios do Seixal. Tem 6 jogadores que estão ao serviço das seleções. Jorge Jesus chamou 3 jogadores da formação. O guarda-redes dos sub-17, André Gomes, e também Tomás Araújo e Henrique Araújo, da equipa B. Jorge Jesus cumprimentou 1 a 1 os jogadores que participaram no treino. Depois deu uma palestra ao plantel. Destaque para Lucas Veríssimo, que já treinou sem limitações, depois de se ter sentido indisposto no jogo com o Sporting Braga. Este é o momento da palestra. No treino reinou a boa disposição, estavam sorridentes os jogadores do Benfica. Recordo que o Clube da Luz está numa das melhores sequências de resultados da época, vem de 5 vitórias consecutivas, 4 delas para o campeonato. Nestes 5 jogos a vencer, o Benfica não sofreu qualquer golo e marcou 11. Por isso, o Benfica vai fechar o mês de março com um registro perfeito. No último jogo com o Braga, o Benfica deu ainda um passo importante na corrida pelo acesso direto à Liga dos Campeões. A vitória em Braga valeu a subida ao 3º lugar do campeonato. E o segundo está a 3 pontos de distância. O campeonato está neste momento parado para os compromissos das seleções. A Liga retoma no início do próximo mês. Nas imagens que estamos a ver do treino desta manhã, também Jorge Jesus aparece sorridente. Estamos a ver as imagens desse treino que aconteceu esta manhã. Só hoje é que o Benfica regressou ao trabalho depois da vitória por 2-0 sobre o Sporting Braga. Aproveitou Jorge Jesus também para chamar alguns jovens jogadores da formação e, como podemos perceber, houve muita disposição neste treino aqui. Everton Cebolinha com um golo algo caricato. Bom ambiente no centro de estágios do Seixal, com Jorge Jesus também com menos jogadores do que é habitual no que diz respeito ao principal plantel, porque há paragem para os compromissos das seleções e a equipa tem 6 internacionais que estão ao serviço das seleções. Vemos também Lucas Veríssimo, que está totalmente recuperado do susto que teve no Municipal de Braga, teve mesmo de sair, esteve indisposto. Houve também a dúvida sobre se estaria infectado com o novo coronavírus, mas testou negativo à Covid-19, tanto logo no dia do jogo como também no dia seguinte, por isso está apto e a trabalhar sem qualquer limitações, sem qualquer limitação. Vimos também Elton Leite na baliza do Benfica, que leva 5 jogos seguidos sem qualquer gol sofrido. O Benfica fez a melhor exibição da época frente aos rivais no jogo com o Sporting Braga. São os dados estatísticos que o revelam. O Jornal do Jogo escreve que a equipa de Jorge Jesus teve maior acerto junto à baliza do Braga, com mais remates e melhor eficácia do que nos duelos anteriores com o Sporting Braga, Futebol Clube do Porto e Sporting. A eficácia do passe foi recorde, superior a 87%. O Benfica fez também mais passes para a frente, 187, e mais passes para o último terço, 70, do que tinha feito nos jogos anteriores contra os principais rivais. Entre os 9 remates, 6 foram enquadrados, o que mostra maior acerto junto da baliza contrária. O Benfica teve também menos perdas de bola e permitiu apenas 2 remates à baliza de Elton Leite. Jorge Jesus vai aproveitar a pausa das seleções para puxar por Darwin Núñez. O objetivo é que o avançado recupere os índices físicos para estar na máxima força nos 11 jogos até ao final da época. Darwin está no centro de estágios do Seixal, depois do cancelamento dos jogos da qualificação da América do Sul para o Mundial 2022. O avançado jogou limitado por causa de uma lesão que chegou a afastá-lo de 3 jogos do Benfica. Jorge Jesus tem agora 2 semanas para trabalhar o ponta de lança de 21 anos para o deixar preparado para o final desta época. O futuro de Gabriel no Benfica está em aberto. O médio tem sido pouco utilizado e por isso tem uma relação tensa com Jorge Jesus. Gabriel está mesmo a ponderar deixar a Luz na próxima época. Nesse sentido, tem conversado com a SAD do Benfica para saber os planos para 2021-2022. A SAD, liderada por Luís Filipe Vieira, tem conhecimento de sondagens pelo jogador luso-brasileiro e está receptiva a uma transferência por um valor a rondar os 10 milhões de euros. Gabriel tem contrato com o Benfica até 2024. Vamos agora para o Sporting Braga, ainda com polémica em relação ao último jogo. O Sporting Braga ameaça boicotar João Pinheiro. Os minhotos dizem que ou o árbitro adota uma postura isenta nos jogos do Braga, ou então pede ao Conselho de Arbitragem que dispense dos jogos do clube este árbitro. Os bracarenses culpabilizam João Pinheiro pela derrota frente ao Benfica. Na 24ª jornada do campeonato, o Braga diz que a expulsão de Fran Sérgio aos 39 minutos foi uma decisão muito questionável e desestabilizou os pratos da balança. Os minhotos queixam-se, desequilibrou, aliás, os pratos da balança. Os minhotos queixam-se de terem sido prejudicados por João Pinheiro em mais 3 jogos com o Futebol Clube do Porto, Belenenses Estado e Moreirense. Exigem que os árbitros olhem para todos os clubes sem distinguir a cor das camisolas, o número de adeptos ou o orçamento.
No mercado de transferências, o Sporting Braga quer 20 milhões de euros por Al-Musrati, depois do interesse demonstrado no jogador líbio. António Salvador, presidente do clube bracarense, definiu 20 milhões de euros como o valor para libertar o médio. Al-Musrati foi apontado ao Benfica há pouco tempo. Na sequência, os adeptos benfiquistas pediram a Al-Musrati para assinar pela equipa de Jorge Jesus, mas o médio líbio é também desejado na Alemanha e em Inglaterra. Al-Musrati chegou ao Sporting Braga a custo zero e esta época soma 36 jogos, marcou ainda 3 golos. Voltamos ao Benfica. O Tottenham admite comprar Carlos Vinícius, mas por um valor abaixo da cláusula de compra de 42 milhões de euros. O clube de José Mourinho quer segurar o avançado que está emprestado pelo Benfica até ao final desta época. As boas exibições de Vinícius têm sido elogiadas em Inglaterra. O Tottenham está a analisar o negócio, mas não quer chegar perto dos 42 milhões de euros da cláusula de compra. Já o Benfica quer garantir um importante encaixe financeiro com Carlos Vinícius. Esta época, o avançado brasileiro soma 10 golos em 23 jogos pelo Tottenham. Este é um alerta CM. A CMTV sabe que Sérgio Conceição continua sem dar qualquer resposta a Pinto da Costa sobre a renovação de contrato. O presidente do Futebol Clube do Porto já fez uma proposta ao treinador, mas a reunião prevista para a pausa das seleções ainda não aconteceu. Pode até ser depois da eliminatória com o Chelsea dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Marselha e o Nice são os mais recentes clubes interessados no treinador do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição está em final de contrato com os Dragões. Sérgio Conceição e Paulo Sérgio estiveram juntos, ainda que à distância, numa videoconferência. Quase todos os treinadores da Primeira Liga fizeram uma reunião com a Liga de Clubes para discutir vários temas do futebol português. A reunião aconteceu apenas 3 dias depois de Sérgio Conceição e Paulo Sérgio terem tido um conflito durante o Portimonense Futebol Clube do Porto. Jorge Jesus também participou na videoconferência, ao contrário de Ruben Amorim. O Sporting foi representado por Emanuel Ferro. O calendário das competições e o tempo útil de jogo foram 2 dos principais temas desta reunião. Pote deve ver o contrato revisto em breve, é um dos temas em destaque no Sporting. O jogador de 22 anos vai ter uma melhoria substancial do salário e uma subida da cláusula de rescisão, que está fixada nos 60 milhões de euros. Neste momento está na seleção sub-21. Este é um dos temas em destaque neste mercado. A seguir uma curta pausa. Até já. A sessão de hoje do julgamento de Valentina já acabou. Em direto do auditório da Batalha está a jornalista Tânia Laranjo. Tânia, boa tarde. O que é que destacas da sessão de hoje que já terminou? A jornalista Tânia Laranjo está a acompanhar a sessão de hoje do julgamento de Valentina, uma sessão que já terminou. Já falou também o advogado do pai de Valentina, que só é ouvido na próxima sexta-feira. Hoje foi ouvida Márcia, madrasta de Valentina. Estamos a ver imagens em direto de um dos pontos de reportagem que a CMTV tem no terreno a acompanhar esta sessão de julgamento. Tânia, nesta altura já saiu do tribunal a madrasta de Valentina ou não? Que de facto começou por dizer que tinha sido ele a bater na filha, que tinha sido ele a assassinar a filha e que depois mudou de versão e que no primeiro dia de julgamento disse afinal que foi Márcia. As declarações que foram hoje ouvidas de Márcia são então no sentido de que foi Sandro que fez tudo, Márcia chorava, Márcia tinha muito medo do companheiro e que por isso mesmo nada fez para salvar esta menina, uma menina que durante 12 horas esteve em sofrimento num sofá, um sofá onde viveu durante 3 meses. Sai agora a carrinha celular, esta carrinha à direita é onde está Márcia, Sandro está na carrinha imediatamente ao lado, acho que é a carrinha de Sandro então que será a primeira a sair. Sandro segue para o estabelecimento prisional de Lisboa, regressa sexta-feira, daqui a 2 dias, a este auditório da Batalha.
Márcia regressa a Tiras, ela então que está na cadeia de Tiras no Concelho de Cascais. Têm agora os dois presos, a madrasta e o pai de Valentina, regressam sexta-feira para responder pela morte da criança. Reportagem da jornalista Tânia Laranjo, em direto do Auditório Municipal da Batalha. Foi lá que decorreu hoje a sessão do julgamento de Valentina. Está marcada nova sessão para a próxima sexta-feira e aí sim vai ser ouvido o pai da menina, depois de ter sido hoje ouvida Márcia, a madrasta. Vamos voltar ao mercado e ao futebol com o Benfica. São novas imagens. Voltou hoje o Benfica aos treinos depois da vitória por 2-0 sobre o Sporting Braga. A equipa de Jorge Jesus treinou no Seixal sem 6 jogadores que estão ao serviço das respectivas seleções. Jorge Jesus chamou 3 jogadores da formação, o guarda-redes dos sub-17, André Gomes, e também Tomás Araújo e Henrique Araújo, da equipa B. Jorge Jesus cumprimentou 1 a 1 os jogadores que participaram no treino, depois deu uma palestra ao plantel. Destaque para Lucas Veríssimo, que já treinou sem limitações. Vamos ouvir um pouco da palestra de Jorge Jesus. Lucas Veríssimo sentiu-se indisposto no jogo com o Sporting Braga, mas já treina sem limitações. No treino de hoje reinou, como vemos nestas imagens, a boa disposição. Estavam sorridentes os jogadores. Recordo que o Benfica está numa das melhores sequências de resultados da época. Vem de 5 vitórias consecutivas, 4 delas para o campeonato. Nestes 5 jogos a vencer, o Benfica não sofreu qualquer golo e marcou 11. Por isso, o Benfica vai fechar o mês de março com um registro perfeito. No último jogo com o Braga, o Benfica deu ainda um passo importante na corrida pelo acesso direto à Liga dos Campeões. A vitória em Braga valeu a subida ao 3º lugar do campeonato e o segundo está a 3 pontos de distância. O campeonato está neste momento parado para os compromissos das seleções. A Liga retoma no início do próximo mês. Nas imagens que estamos a ver no treino desta manhã, também Jorge Jesus aparece sorridente. Vamos começar a nossa conversa neste mercado. Vítor Pinto e Sérgio Cretinas, boa tarde. Jorge Jesus disse, Vítor, que não era uma boa altura para parar o campeonato, uma vez que o Benfica vinha numa série de resultados bons. Mas olhando para estas imagens, percebe-se que é muito diferente trabalhar sobre vitórias? Sim, completamente diferente e antes de mais boa tarde, mas nota o seguinte, Jorge Jesus provavelmente, se pudesse ter, como tem semanas limpas agora, se pudesse voltar a jogar já no próximo fim de semana, era o ideal para a equipa não perder eventualmente ritmo e sobretudo algo que preocupa sempre Jorge Jesus, que é haver alguns jogadores, e não um lote significativo de jogadores, que não vão estar a trabalhar com ele neste período. Isto pode criar aí algumas divergências, alguns desequilíbrios em termos de trabalho e depois algo muito importante, conforme Portugal vai fazer 3 jogos, outras seleções também, com o início da campanha do Mundial, têm pressão competitiva. Se o nosso selecionador disse que os nossos 3 jogos são decisivos, outros selecionadores também quererão começar bem esta campanha e isso cria uma pressão acrescida sobre os jogadores, tira-lhes o foco, nem que seja por algum momento, e creio que também em algumas situações específicas de algumas posições, também no regresso dos jogadores das seleções vai ser preciso fazer alguma gestão. Portanto, Jorge Jesus, mesmo tendo claramente um grupo mais desanuviado, um balneário mais leve, agora a saborear também este momento, também é justo depois de tudo que o Benfica passou este ano, mas provavelmente Jorge Jesus, se pudesse escolher, preferiria manter o mais possível do grupo consigo, jogar no próximo fim de semana e manter esta senda vitoriosa que já vai em 5 jogos consecutivos. Por falar em grupo, Sérgio, esta chamada de jovens jogadores da formação, claro que o grupo está reduzido por causa dos internacionais, mas há também aqui uma mensagem que está a ser passada pelo Benfica e por Jorge Jesus no que diz respeito à aposta na formação, ou não? O que é que parece? Acho que nesta altura, em que a equipa está melhor, que venceu um jogo muito importante em Braga com uma exibição convincente, é mais fácil passar as mensagens e obviamente que estes vídeos que o Benfica tem feito ultimamente, até vídeos de bastidores nos jogos, têm sido muito elogiados pelos adeptos. São conteúdos de facto interessantes, mas obviamente que é o contexto que favorece isto tudo, que é que a equipa está a ganhar e também é natural que se aproveite para passar a mensagem de que há uma aposta ou de que a formação não tem as portas fechadas, sendo que ser chamado para treinos é muito diferente de ser chamado para jogos, apesar de muita gente achar que há jogadores que adoram apenas treinar porque aprendem muito nos treinos. Obviamente não há, que nenhum jogador se sente satisfeito se não jogar, e acontece o mesmo, sejam miúdos de 20 anos com vontade de se ingrar, sejam os jogadores mais experientes. Portanto, não dou muito valor a esta chamada de jovens para treino, que é normal em todos os clubes, acontece mais ou menos com frequência todas as semanas.
acho que o passo importante é pô-los a jogar. Sobre a ligação entre jogadores e treinador, Vítor, ao longo desta época e durante a crise de resultados, questionou-se sobre se havia ali uma sintonia entre Jorge Jesus e o plantel. Neste momento, há essa sintonia pelo que vemos nos jogos e também nestas imagens de treino? Sim, pelas imagens, pelos jogos e mesmo por algumas informações que chegam. Sabes que em casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, há sempre jogadores descontentes e creio que mesmo alguém que pudesse eventualmente estar descontente por não estar a jogar tanto como gostaria, a partir do momento que a equipa está a ganhar, tem que perceber que tem que ajudar a equipa, não pode ser que, aliás, qualquer jogador que neste momento se constituísse como um problema, seria esse jogador que se estaria auto-excluir deste crescimento da equipa do Benfica. Parece-me claramente que Jorge Jesus também está mais sereno, Jorge Jesus também está mais tranquilo. Porque uma coisa é nós proclamarmos aos quatro ventos que Jorge Jesus está diferente, que Jorge Jesus esta época isto, Jorge Jesus aquilo, e essa mensagem até pode passar. Mas depois, se na prática não tiver consonância, muitas vezes, e nós percebemos ao longo da época, era muito difícil entender até os estados de alma de Jorge Jesus. Porque a dada altura não percebíamos o que é que se estava a passar, porque é que o Benfica não tinha direito àquele Jorge Jesus efervescente, motivador, fantástico, vulcânico algumas vezes, mas como os adeptos gostam, capaz de galvanizar também a equipa. E fomos aqui discutindo ao longo dos meses, ao longo das semanas, Mariana, e quem nos ouve em casa se calhar tinha as mesmas interrogações. Porquê? O que é que se passava? E isso foi muito antes sequer de se falar da possibilidade de Covid. Portanto, havia também, se calhar, podemos dizer que a partir do momento também que está a haver um crescimento conjunto, mesmo a liderança está mais confortável, Jorge Jesus está mais Jorge Jesus neste momento, nota-se já o seu dedo na equipa, o início do jogo em Braga e sobretudo a forma como o Benfica faz aquela primeira meia hora num jogo que era quase uma final, diz-nos muito da capacidade de Jorge Jesus como treinador e é sempre muito importante, Mariana, para terminar, mesmo quando fazemos críticas, mantemos sempre o respeito pelo trabalho dos treinadores e nunca me ouviste dizer a mim que Jorge Jesus não era dos melhores treinadores do mundo e Jorge Jesus, independentemente das dificuldades que passou ao longo da época, de alguma dificuldade se calhar também de gerir as situações que viveu no Benfica, não passou de um momento para o outro a ser um mau treinador. Portanto, nesse sentido, agora está tudo a correr mais dentro da normalidade e está-se a sentir a impressão digital de Jorge Jesus na equipa. Vamos ver de que forma é que este crescimento do Benfica na reta final da época, nas 10 jornadas que restam, poderá chegar ou não para dar ainda mais emoção ao campeonato. Olhamos agora para um jogador em particular. Jorge Jesus vai aproveitar a paragem das seleções para puxar por Darwin Núñez. O objetivo é que o avançado recupere os índices físicos para estar na máxima força nos 11 jogos até ao final da época. Darwin está no centro de estágios do Seixal, depois do cancelamento dos jogos da qualificação da América do Sul para o Mundial 2022. O avançado jogou limitado por causa de uma lesão que chegou a afastá-lo de 3 jogos do Benfica. Jorge Jesus tem agora 2 semanas para trabalhar o ponta de lança de 21 anos para o deixar preparado para o final desta época. No caso individual de Darwin, Sérgio, esta paragem até vem em boa altura? Creio que sim. Acho que é... até vou dizer mais, acho que se calhar podia ter acontecido antes, até numa altura em que havia muita pressão, muita competição também, muita gente a esperar que o Darwin resolvesse tudo sozinho. É importante que se tenha consciência que, apesar do que custou, é um jogador com 21 anos e eu acho que esse passo tem que começar até pelo próprio jogador, no sentido de perceber que tem que ter muita humildade e muitos pés assentes na terra e não achar que o facto de, ao fim de 3 ou 4 semanas de Benfica, já se falava de alegados interesses de grandes clubes europeus, de Barcelona, de Real Madrid, quando é um miúdo de 21 anos que tem muita coisa para mostrar, muita coisa para provar. Portanto, eu acredito que é importante que se faça esse trabalho, mas esse trabalho tem que começar pelo próprio jogador e por quem está à volta dele, para que se mentalize que vai ter que trabalhar muito para chegar aos pés dos melhores avançados uruguaios. Expectativa para perceber como vai aparecer Darwin Núñez na reta final desta época. Já no meio de campo, o destaque para Gabriel. O futuro de Gabriel no Benfica está em aberto. O médio tem sido pouco utilizado e por isso tem uma relação tensa com Jorge Jesus. Gabriel está mesmo a ponderar deixar a Luz na próxima época. Nesse sentido, tem conversado com a SAD do Benfica para saber os planos para 2021-2022. A SAD, liderada por Luís Filipe Vieira, tem conhecimento de sondagens pelo jogador luso-brasileiro e está receptiva a uma transferência por um valor a rondar os 10 milhões de euros. Gabriel tem contrato com o Benfica até 2024, tendo em conta o ponto de situação deste mercado que está muito condicionado pela pandemia. Vítor, 10 milhões de euros é um valor que o Benfica pode ter por Gabriel ou não?
É um valor que anda muito perto daquilo que o Benfica pagou na altura, creio que o Leganés, não estou em erro, espero não estar enganado no clube, pelo Gabriel. E eu sempre disse, foi das melhores contratações que já vi, porque foi dentro de um valor módico. Se não estou em erro, foram 8 milhões de euros. Sim, a chegar aos 9, se não estou em erro. E sempre me ouviste dizer, vou sempre dizer, Gabriel, muito decisivo e se calhar o jogador menos valorizado, mais subvalorizado do título do Bruno Lage, no jogo do Dragão, que é praticamente onde o Benfica sai ao campeonato, embora admitindo outras opiniões, para mim foi o jogo decisivo. Gabriel engole completamente o meio campo de Fogo do Porto, muito bem, Gabriel. Agora, esta época foi sempre uma relação de amor-ódio ali com o Gabriel, não contava, voltou a contar, joga, não joga, dá garantias, não dá garantias. Pareceu-me sempre que Gabriel foi lançado um pouco para a fogueira ante a dificuldade de Jorge Jesus e do próprio Benfica de conseguirem que Weigl fosse uma solução imediata. Aquilo que se está a ver com o passar do tempo, e Jorge Jesus chegou a falar nisso da forma como também trabalhou Weigl, falou com Weigl, seja em que língua for ou com a ajuda de quem, o facto é que Weigl subiu de rendimento. E se olhares à qualidade do meio campo no jogo do Benfica, no jogo com o Sporting de Braga, Weigl está apto muito bem. Tem muita dificuldade de encontrar um jogo onde eles tenham estado tão bem, sinceramente. Podemos encontrar outros momentos, outras alturas, mas para mim foi impressionante a sua importância na exibição que o Benfica fez em Braga. E este é o caminho, se calhar era isto que Jorge Jesus queria desde o início. Teve que encontrar outras soluções. Ele próprio definiu que tinha 3 médios defensivos com Florentino, Gabriel e Weigl, e até, com Samaris, Gabriel e Weigl, e prescindiu de Florentino, cedeu à saída de Florentino. Mas com o passar do tempo percebeu-se que se calhar alguns dos jogadores que foram tendo muitas oportunidades não conseguiram estar à altura dessa grande utilização que tiveram. E provavelmente o Benfica acabará por chegar à conclusão que precisa de um jogador com características diferentes daquelas que tem Gabriel para dar continuidade eventualmente numa próxima temporada ao crescimento que é desejável, porque não me parece, e Mariana, seguramente se desse a tua opinião concordavas comigo, o Benfica não conseguiu esta época estar na Champions e dominar o campeonato, mas vai querer seguramente fazê-lo no próximo ano e tem que o fazer tentando equilibrar as contas, vendendo alguns jogadores que têm o mercado. Gabriel pode ser. Acabam também de chegar novos dados sobre a polémica em torno da arbitragem. É um alerta CM. Este é um alerta CM. É uma posição do Sporting Braga relativamente a um penalti polémico que foi assinalado a favor da equipa bracarense. Foi no jogo frente ao Famalicão e tem sido também um dos motivos da discussão entre Braga e Benfica depois do jogo entre as duas equipas no Municipal de Braga. Agora, o Sporting Braga, através do diretor de comunicação, Alexandre Carvalho, mostra um novo ângulo do lance polémico em Famalicão, quando foi assinalado o pontapé de penalti por falta sobre Ricardo Horta, uma decisão muito polémica. O diretor de comunicação do Braga diz que, em defesa do árbitro e do vídeo-árbitro deste jogo, ficam aqui de uma vez por todas as imagens que esclarecem todas as dúvidas. Considera que a narrativa do Sporting Braga, que o Sporting Braga era um clube beneficiado, deu jeito a muita gente, menos à verdade desportiva. É a mensagem deixada pelo Sporting Braga depois de o Benfica ter acusado o Braga de ter feito pressão sobre a arbitragem no jogo no Municipal de Braga, e depois das queixas de António Salvador na sala de imprensa, o Benfica disse mesmo que o Braga tinha fraca memória e, quando fez essa acusação, estava a referir-se precisamente a este lance que aconteceu na jornada anterior e que foi muito polémico, porque a maioria dos observadores considera que não havia motivo para a falta. Para o Sporting Braga e para o diretor de comunicação nesta publicação, estas imagens que estamos a ver esclarecem todas as dúvidas sobre este lance. Dão razão ao Braga estas imagens, Sérgio? Eu não sou árbitro, nem técnico de arbitragem, mas eu, depois de ver estas imagens, continuo a achar que não é penalti nenhum. Há claramente uma queda forçada. Aliás, o movimento, o contacto ligeiro que há entre os dois jogadores, na minha opinião, é promovido pelo movimento do Ricardo Horta, não pelo movimento de defesa. Portanto, se com isto o Sporting de Braga, através do Alexandre Carvalho, queria mostrar que é penalti, acho que foi um tiro ao lado. Para mim não é penalti. Se calhar o Marco Pina logo à noite vai ter uma opinião diferente da minha, acontece algumas vezes, mas para mim não é penalti. Estas imagens mudam a tua opinião sobre o lance, Vítor, ou não? Levam-me a levantar uma dúvida, que é uma dúvida final. Em primeiro lugar, vamos lá ser polémicos, para subirmos as audiências. O Conselho de Arbitragem da Federação não liberta imagens dos lances normalmente diferentes que aquelas que temos. Mas se esta imagem, eu não sei onde é que o Alexandre Carvalho foi buscar, o nosso ex-colega Alexandre Carvalho foi buscar para estar a publicar. Se esta imagem está na posse do operador televisivo
E eu vou-te dizer aqui algo que já me ouviste dizer, Mariana, que é o seguinte: seja qual for o operador televisivo que transmite jogos da Liga Portuguesa, esse operador tem que ser parceiro na defesa da verdade esportiva e parceiro na defesa da estabilidade da competição. E eu não consigo imaginar que, tal como já aconteceu no passado, que desapareceram magicamente imagens, desapareceram miraculosamente imagens de lances polémicos, se este lance está na posse do operador televisivo e é um lance que nos permite escrutinar o que se passou no jogo entre Famalicão Braga, ou pelo menos ter outra perspectiva, e não nos mostra esta imagem, quando tem 5 canais premium e um canal aberto, portanto tinha mais do que a oportunidade de passar e há outras plataformas, podendo com isso condicionar o debate ao longo da semana, dando a ideia que o Braga foi escandalosamente beneficiado, sem termos hipótese de escrutinar o lance, eu acho que isto é extremamente grave, e acho que o Sporting de Braga, em vez de se limitar a publicar estas situações nas redes sociais, tudo bem, denuncia, mas tem que ser consequente e tem que ir mais longe. Tem que exigir responsabilidades, porque aquilo que se passou a semana passada foi que o Braga foi metralhado a semana inteira, foi grilhado a semana inteira, como tendo sido escandalosamente beneficiado. Agora vamos à situação em concreto. Vou ter de te interromper, Vítor, para dar mais um alerta a CM. Força. Este é um alerta CM. Está 11 de Portugal para o jogo frente ao Azerbaijão e com novidades na equipa portuguesa, que vai jogar com António Lopes na baliza, João Cancelo, Ruben Dias, Domingos Duarte e Nuno Mendes em estreia absoluta na defesa. No meio campo jogam Ruben Neves, João Moutinho e Pedro Neto. O trio da frente com Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e André Silva. Algumas dúvidas também sobre como vai ficar disposta esta equipa, mas é também surpresa a Pedro Neto. Bruno Fernandes fica fora das escolhas de Fernando Santos neste jogo frente ao Azerbaijão. Alguma surpresa, Vítor, já que te interrompi? Não, estou a olhar para a equipa, está dentro daquilo que esperava. Não sei se o Sérgio Cretinas tinha outra ideia. Eu, por acaso, não estava à espera do Domingos Duarte como titular. Não sei. Sim, se Domingos Duarte será a mais surpresa. Eu tinha aí outra ideia do José Fonte jogar, eventualmente. Sim, mas eu acredito que haja uma gestão também por o facto de serem 3 jogos sim, em 9 dias. É preciso ver isso, né? Quinta, sábado e terça. Né? Quarta, sábado e terça. Quarta. Sim, hoje é quarta. Hoje é quarta. Quarta, sábado e terça. Acredito que no sábado possa haver alguma moderação. José Fonte não é provavelmente um jovem, né? Mas titularíssimo do Lille. Acredito que possa haver algum descanso para que o José Fonte esteja. Acho que merece sempre destaque a titularidade de Nuno Mendes, embora já se esperasse de uma forma. Estrear titular de Nuno Mendes na seleção é claramente uma mudança de chip na carreira de Nuno Mendes. Depois a presença de Pedro Neto também acaba por ser, eu diria, meia surpresa, está em grande nível no Wolves, mas também mostra que é um 11 bastante ofensivo. Parece-me que é um 11 de olhos para a frente. À partida até estarão Cristiano Ronaldo e André Silva mais na frente e provavelmente depois os 4, não é? Sim, com o Bernardo Silva, João Moutinho, Ruben Neves e Pedro Neto. Sim, eu acredito que Pedro Neto possa jogar até pessoalmente numa das alas, talvez com o Bernardo Silva na outra e o Ronaldo mais solto no meio, até junto a André Silva. Não sei, mas parece-me que é um 11 ofensivo. Nesta altura, com o lote de jogadores que há em Portugal, difícil é deixar alguns de fora, porque de facto são jogadores com muita qualidade. E olhamos para o banco e para aqueles que não foram convocados, e dá para fazer 3 seleções candidatas a ganhar o europeu, diria. E se não estiverem disponíveis, bem os sub-21. Os sub-21 também são bons, portanto, há muita gente de qualidade nesta equipa e ainda bem. É um jogo de qualificação para o Mundial 2022. O Portugal joga com Azerbaijão em Turim. Estamos a ver os 11 jogadores escolhidos por Fernando Santos para este jogo que acontece esta noite. Destaque para a estreia em absoluto de Nuno Mendes, que tinha também foi chamado pela primeira vez pelo selecionador nacional. Também nas escolhas destaca-se a inclusão de Pedro Neto neste 11. Fica no banco de suplentes Bruno Fernandes. Esta é a equipa que vai jogar mais logo frente ao Azerbaijão na caminhada para o Mundial 2022. Sérgio Conceição e Paulo Sérgio estiveram juntos, ainda que à distância, numa videoconferência. Quase todos os treinadores da Primeira Liga fizeram uma reunião com a Liga de Clubes para discutir vários temas do futebol português. A reunião aconteceu apenas 3 dias depois de Sérgio Conceição e Paulo Sérgio terem tido um conflito durante o Portimonense Futebol Clube do Porto. Jorge Jesus também participou na videoconferência, ao contrário de Ruben Amorim. O Sporting foi representado por Emanuel Ferro. O calendário das competições e o tempo útil de jogo foram 2 dos principais temas desta reunião.
Sérgio Conceição e Paulo Sérgio foram multados na sequência dos desacatos em Portimão. O treinador do Futebol Clube do Porto foi multado em pouco mais de 2.000 euros e é também alvo de um processo disciplinar na sequência da expulsão no jogo com o Portimonense. Também Paulo Sérgio foi multado, mas em pouco mais de 400 euros. É igualmente alvo de um processo disciplinar. No lado dos Dragões há ainda processos disciplinares a Sérgio Oliveira e Marchessin. O Futebol Clube do Porto foi ainda obrigado a pagar cerca de 1.000 euros por atraso no recomeço do jogo. Os processos foram enviados à Comissão de Instrutores da Liga, que, entre outras coisas, vai pedir as imagens de videovigilância e solicitar os relatórios da polícia que esteve no estádio. Quanto à diferença nas multas, tem a ver, Vítor, com o facto de Sérgio Conceição ser reincidente? Sim, também com o facto de serem definidas grelhas mediante a estratificação financeira da Estado e por aí fora. E deixa-me dizer também... Neste caso, Sérgio Conceição foi considerado culpado de iniciar o confronto e Sérgio foi dito Paulo Sérgio no relatório do árbitro que Paulo Sérgio respondeu. Sim. E já agora deixa-me dizer-te que a multa por atraso do Futebol do Porto foi justificada por um jogador que teve que ir à casa de banho. Portanto, houve ali uma urgência ao intervalo. Costuma acontecer muitas vezes. O Sérgio já borrou a piada. É algo que acontece muito ao intervalo nos jogos do Porto, são os atrasos. Na UEFA já não. Não só do Porto. Na UEFA já não, porque já agora vou dar esta abébia. Já foi multado também o Porto na UEFA. Vou dar esta abébia aos anticonceicionistas. Vou dar esta abébia aos anticonceicionistas. A única vez que Sérgio Conceição não esteve por Futebol do Porto num jogo foi precisamente porque creio que na primeira época que jogou com o Liverpool, nos quartos de final, num dos jogos do Futebol do Porto atrasou-se e a UEFA responsabiliza o treinador pelo atraso. Então, no primeiro jogo da época seguinte, creio que o Krasnodar, o jogo fora com o Krasnodar que o Porto ganhou 1-0, foi Vítor Bruno o treinador. Foi a única vez que o Sérgio Conceição foi punido pela UEFA, foi por uma situação de atraso da equipa, mas que a UEFA responsabiliza o treinador. Aconteceu mesmo no jogo com os Juventus em casa, com a nova multa. Posteriormente isso já aconteceu e até havia o receio que pudesse eventualmente resultar num novo castigo, mas até agora isso não voltou a acontecer. Relativamente a estes dois treinadores, o processo ainda vai demorar um pouco? Arriscam os dois suspensões ou não? Eu honestamente acho difícil, porque aquilo que aconteceu, não há nada no regulamento disciplinar que preveja castigos para quem ameace, isto é, aquilo que aconteceu até ao cartão vermelho já foi punido em sede de processo sumário. Portanto, foi os castigos de ontem, as multas de ontem foram por causa de tudo que aconteceu e que levou ao cartão vermelho. O que nós vimos depois do cartão vermelho, honestamente, não foi muito diferente daquilo que vimos até o cartão vermelho. Portanto, a menos que haja qualquer coisa que o inquérito da Comissão de Instrutores, e não do Conselho de Disciplina, é a Comissão de Instrutores que vai conduzir a investigação e este inquérito. Vai ser a Comissão de Instrutores, até para clarificar algumas cabeças que não têm isto bem claro. Vai ser a Comissão de Instrutores da Liga que vai conduzir a investigação, que vai passar seguramente pela requisição das imagens de videovigilância do túnel, vai passar pela inquirição de testemunhas, pelos relatórios policiais, por tudo o que possa fazer prova de alguma forma. Se a Comissão de Instrutores encontrar alguma infração que se enquadre noutro patamar, seja lesão da honra e reputação, seja ofensas à integridade física, agressões, obviamente que haverá castigos mais pesados. A mim parece-me que, por aquilo que já vimos e pelo castigo que resultou dos factos que levaram ao cartão vermelho, acho difícil que haja castigos muito pesados, a menos que se tenha passado alguma coisa que nós não tínhamos visto. Vamos continuar a olhar para Sérgio Conceição, mas agora de um ponto de vista diferente. A CMTV sabe que o treinador do Porto ainda continua sem dar qualquer resposta a Pinto da Costa sobre a renovação de contrato. O presidente do Futebol Clube do Porto já fez uma proposta ao treinador, mas a reunião prevista para a pausa das seleções ainda não aconteceu. Pode até ser depois da eliminatória com o Chelsea dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Marselha e o Nice são os mais recentes clubes interessados no treinador, que está em final de contrato com o Porto. Mesmo não tendo havido ainda esta reunião, qual é que é o cenário mais provável neste momento, Vítor? É um cenário eu diria de relativa dúvida, apenas por uma razão. De facto, Sérgio Conceição não respondeu ainda, não há nenhuma reunião marcada para resolver o caso. Creio que antes do Futebol Clube do Porto sair da Liga dos Campeões não vai acontecer de certeza, enquanto a equipa estiver na Liga dos Campeões. O Sérgio ainda na semana passada foi muito claro a dizer que a sua situação pessoal não estava no topo das prioridades e que queria que toda a gente estivesse focada nos objetivos coletivos. Portanto, ao ser consequente com isso, mantém-se a porta entreaberta para a continuidade. Como visto, hoje frisámos e muito bem no Record
que a própria SAD do Porto está a fazer investimentos que são muito importantes, que configuram também um risco para a própria SAD do Futebol Clube do Porto, porque neste momento não está garantida a presença na Liga dos Campeões da próxima época, mas o Futebol Clube do Porto já está a fazer investimentos em renovações, já contratou o PP para a próxima época, as renovações são renovações dispendiosas e está a fazer um esforço, de facto, para blindar o plantel dentro daquilo que o Sérgio Conceição entenderá ser um plantel competitivo. Sérgio Conceição também estará na expectativa para perceber que plantel é que vai ter na próxima época? Creio que as coisas estão a ficar claras porque neste momento o Futebol Clube do Porto, com exceção de Marega, que é a situação que está em aberto, todos os jogadores que contam têm contrato. Perante isso, há uma estrutura que está assegurada. Há a possibilidade, obviamente, de fazer acertos de todos os clubes, porque há jogadores que naturalmente surgirão propostas do mercado e outros jogadores poderão vir a ser contratados. Fundamental mesmo, o que pode ser decisivo para o futuro imediato do Futebol Clube do Porto, antes de mais, e a continuidade de Sérgio Conceição é um objetivo assumido pelo Futebol Clube do Porto e por Pinto da Costa, tal como o Sérgio Conceição sempre se atravessou publicamente dizendo que enquanto o Presidente quisesse ficava, e atenção, Sérgio Conceição é um treinador muito pretendido a nível internacional, apesar das vezes da imagem que pintam de Sérgio Conceição, e do lado de cá das fronteiras, lá fora, a imagem dele é completamente diferente. Portanto, e nesse cenário há sempre o risco de haver uma proposta de um clube de primeira linha que possa complicar a continuidade de Sérgio Conceição. Agora, como o Presidente disse, e o Sérgio creio que não faltará a palavra perante o Presidente, será um cenário para ver até ao final da época, mas ao contrário até da expectativa que tínhamos, Mariana, e chegámos a comentar aqui, não será nesta paragem de seleções que este dossiê vai ser solucionado. Continua em aberto o processo de renovação do contrato de Sérgio Conceição. Vamos avançar agora com o Sporting, com destaque para Pote, que deve ver o contrato revisto em breve. O jogador de 22 anos vai ter uma melhoria substancial do salário e a subida da cláusula de rescisão, que está fixada nos 60 milhões de euros. O médio ofensivo, que está integrado na seleção sub-21, que vai disputar o europeu da categoria, é o melhor marcador do campeonato, com 15 golos. Tem despertado o interesse de grandes clubes europeus, com destaque para o Manchester United. Pote foi contratado no último verão ao Famalicão. O Sporting pagou 6,5 milhões de euros por metade do passe do jogador português, que já tem, Sérgio, uma cláusula alta, é de 60 milhões de euros. Nesta altura, a intenção do Sporting será aumentar a cláusula para segurar o jogador ou para poder negociá-lo por valores mais altos? O plano do Sporting não é transferir Pote, até porque o Famalicão tem metade do passe do jogador. Eu acredito que é um jogador que se pode valorizar mais. Basta perceber que ainda não chegou à seleção A portuguesa, é um passo que eu acredito que possa dar em breve, mas ainda não chegou. Não há perspectivas de, por exemplo, jogar o europeu, acho que dificilmente isso acontecerá. Mas para o Sporting, tendo em conta que o Famalicão teria direito sempre a metade de uma transferência, eu acho que não há grande urgência em transferir Pote. Até porque eu creio que o Sporting vai tentar, e é uma leitura, parece-me lógico, que vai tentar negociar com o Famalicão antes de pensar em vender o jogador. Vamos agora para um processo fora das quatro linhas, porque João Palhinha continua sem saber se vai ou não cumprir castigo quando voltar a ver cartão amarelo na Liga. Para já é certo que o Tribunal Arbitral do Desporto não anulou o amarelo que o médio do Sporting viu no Bessa, mas sim o castigo relativo à acumulação de cartões. O Futebol Clube do Porto pronunciou-se contra esta decisão. O diretor de comunicação portista diz que este é um atentado à verdade desportiva. Francisco Marques critica o facto de o jogador não cumprir castigo e aproveitar para limpar os cartões. Mas a dúvida sobre o próximo amarelo mantém-se. O Conselho de Disciplina tem agora duas possibilidades. Pode retirar o quinto cartão a Palhinha, que cumpre castigo quando voltar a ver amarelo. Outra hipótese é de manter o cartão e, nesse caso, o médio só é castigado quando completar uma série de 9 cartões. Destas duas possibilidades, qual é que tem mais força neste momento, Vítor? Claramente o cumprimento de um jogo de castigo quando tiver 9 cartões e depois, entretanto, as instâncias jurídicas vão decidir se de facto o Tribunal Arbitral do Desporto se devia ter metido nesta confusão. Neste caso, justifica-se a indignação do Porto? Sendo essa a indignação do Futebol Clube do Porto, creio que tem a ver com agora este antagonismo refrescado entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, e têm que disparar em todas as direções. Agora, aquilo que a situação é fácil também de perceber, Mariana, e percebes, por isso é que também as pessoas que nos veem todos os dias se calhar já estão fartas do caso Palhinha. Isto nunca tinha acontecido no futebol português, portanto, e a partir do momento que nunca tinha acontecido no futebol português, e mesmo a nível mundial, provavelmente, se tivermos tempo para ir à procura, vai ser difícil encontrar algo parecido. A Roménia, talvez. Ou como alguém diria, pai, no Uganda ou na Tanzânia, sem desprimor para esses países, é muito difícil compreender como, mais uma vez, mesmo quando as coisas parecem claras a nível jurídico, há sempre uma escapatória para se criar um problema. E atenção, porque há eminentes juristas, e por acaso, eu apesar de ser só um jurista desportivo autodidata,
perfilho da mesma tese. Há o sério risco de, no final disto tudo, ser chegado à conclusão que o Tribunal Arbitral de Desporto nem se devia ter metido nesta confusão, tal como o voto de vencido o Tribunal Arbitral de Desporto dizia, o caso provavelmente podia ter ido para o Conselho de Justiça diretamente por estar em causa uma questão técnica, e andámos aqui a perder tempo em instâncias intermédias, providências cautelares, tribunais administrativos, depois vai para o Supremo Tribunal Administrativo, onde a Federação Portuguesa de Futebol ganha sempre todos os processos. E já agora, sobre isso, Sérgio, a Federação mantém a intenção de voltar a recorrer? Não, a Federação creio que até já o fez, já recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que é o tribunal seguinte, não é, da Ordem, que depois acredito que haverá sempre um recurso, seja da Federação, seja do João Palhinha, para o Supremo, e isto vai acabar no Supremo, e vamos ver se vai acabar no Supremo. Eu não fecho a porta à possibilidade de haver queixas até, ou pelo menos participações... Mas o Supremo pode mandar para o Conselho de Justiça, sim, para me entender que devia ter sido o Conselho de Justiça... Mas naquele caso já passou o prazo para o Conselho de Justiça também. Eu diria que não me surpreenderia se houvesse algumas participações, por exemplo, à FIFA, por causa desta alegada ingerência de um tribunal numa questão meramente do foro esportivo, que seria o cartão amarelo Palhinha. Eu vi ontem que quase os juristas consideraram essa visão dos 5 cartões amarelos e que agora começa uma nova série. Há um parágrafo de tal clarificação que é muito pouco claro já agora, e é escrita num tom, só uma parte, um tom um bocadinho a fugir para o Marialva, que sem piada nenhuma, erudito ao pimba, diria eu. Erudito ao pimba é bom. Sim, e há um parágrafo que deixa alguma dúvida, quando se refere que o cartão amarelo não é retirado, não pode ser retirado, mas são retirados os efeitos ao abrigo do artigo 164.7. A minha pergunta é, se fosse o quarto cartão amarelo, o mesmo princípio, qual é o efeito do quarto cartão amarelo além de uma multa? É precisamente contar por uma série de 5. Se estamos a retirar os efeitos, não estamos também a retirar o cartão da série? Tenho essa dúvida. Por aquilo que sei, é uma dúvida que não está completamente dissipada na cabeça de quem vai ter que decidir, que é a vossa disciplina, que agora reza, digo eu, devem estar a rezar a todos santinhos para que João Palhinha não leve mais nenhum cartão amarelo até final da época, porque se levar vai ser um problema grave. É um processo que continua sem fim à vista. Vamos avançar agora com um ranking. O Benfica lidera os clubes portugueses no mais recente ranking da Federação Internacional de Estatísticas do Futebol. Foi revelada a lista dos melhores clubes da última década. O Benfica surge no 20º lugar e o Futebol Clube do Porto aparece logo atrás, na 21ª posição. Já o Sporting está bem abaixo, no lugar 59 deste ranking. Esta lista é liderada pelo Barcelona, que ultrapassou o Real Madrid. É surpreendente que o Benfica esteja à frente do Porto, que nos últimos anos tem tido melhores campanhas a nível europeu, ou não? Diz ao respeito às competições europeias, Mariano. Eu era um grande seguidor da IFFHS, mas ultimamente tenho andado mais... A minha filiação à IFFHS tem sido menos intensa, portanto tenho dúvidas se refere só às competições europeias, mas é preciso notar o seguinte: estamos a falar de uma década onde o Benfica conseguiu pelo menos 5 títulos, e também a nível europeu, apesar de algumas críticas que são tecidas ao Benfica, já uma vista aqui realçar, não sei até que ponto o período da década se abrange, se é a partir de 2010, 2011, mas estamos a falar de temporadas onde o Benfica também conseguiu uma meia-final da Liga Europa, 2 finais da Liga Europa, uns quartos de final da Liga dos Campeões, aliás, creio que 2 vezes até nos quartos de final da Liga dos Campeões, uma com Jorge Jesus, outra com Rui Vitória. Portanto, o Benfica não é que tenha também percursos completamente negativos a nível europeu, que é aquilo que creio que pesará mais nesta tabela. Sendo assim, aquilo que é benéfico é que tenhamos de facto 2 clubes portugueses competitivos. Esperemos que o Sporting e os restantes clubes consigam já na próxima época somar muitos pontos para ver se conseguimos segurar o 5º lugar que temos a nível europeu à frente da França na corrida à Superliga dos Campeões 2024. Vamos olhar agora para um ativo do Benfica. O Tottenham admite comprar Carlos Vinícius, mas por um valor abaixo da cláusula de compra, que é de 42 milhões de euros. O clube de José Mourinho quer segurar o avançado, que está emprestado pelo Benfica até ao final desta época. As boas exibições de Vinícius têm sido elogiadas em Inglaterra. O Tottenham está a analisar um negócio, mas não quer chegar perto dos 42 milhões de euros da cláusula de compra. Já o Benfica quer garantir um importante encaixe financeiro com Carlos Vinícius. Esta época, o avançado brasileiro soma 10 golos em 23 jogos pelo Tottenham. 42 milhões de euros, Sérgio, por um jogador que é suplente, seria um valor elevadíssimo. Vês aqui espaço para acordo entre Tottenham e Benfica para ser baixada a cláusula ou não? Não acredito, acho e sinceramente acho que nunca foi esse o plano de ninguém. Carlos Vinícius era um ativo demasiado bom para aquilo que se
porque se perspectivava que iria jogar no Benfica de Jorge Jesus, e acho que a saída dele tem muito a ver com isso. E a saída para o Tottenham acaba por ser uma forma de colocar o jogador numa montra. Marcou vários golos na Liga Europa, só marcou um na Premier League até agora, mas eu creio que o que já fez no Tottenham, no pouco tempo que tem jogado, não tem jogado muito, raramente é titular, creio que aquilo que fez no Tottenham já lhe abrirá muitas portas, inclusivamente da Premier League, porque há sempre a questão agora, de novo, a questão da licença de trabalho. O Carlos Vinícius creio que não tem passaporte comunitário e também agora o conta, mas o facto de já estar em Inglaterra pode beneficiar muito a sua continuidade na Premier League. E acredito que 40 milhões no mercado atual acho que é um número impossível, completamente uma ilusão inatingível para o Benfica, mas é um jogador que pode valer algumas dezenas de milhares de euros. Em termos de encaixe. Sim, de encaixe. Vamos olhar para um jogador que está no Campeonato Português. O Sporting Braga quer 20 milhões de euros por Al-Musrati, depois do interesse demonstrado no jogador líbio. António Salvador, presidente do clube bracarense, definiu 20 milhões de euros como quantia para libertar o médio. Al-Musrati foi apontado ao Benfica há pouco tempo. Na sequência, os adeptos benfiquistas pediram a Al-Musrati para assinar pela equipa de Jorge Jesus, mas Al-Musrati é desejado também na Alemanha e em Inglaterra. O médio líbio chegou ao Sporting Braga a custo zero esta época, soma 36 jogos, marcou 3 golos. Falávamos sobre o mercado, 20 milhões de euros por este médio é um valor que o Sporting Braga pode ambicionar, Vítor? Para começar é arrepiante, porque eu acompanhei a chegada de Al-Musrati para a equipa B do Vitória de Guimarães, onde de facto foi um jogador que me suscitou sempre algum mistério, porque a dada altura parecia que nem jogava, era difícil às vezes parecer de que forma é que este jogador, em relação ao qual eu sei que existiam expectativas elevadas, porque é que não se conseguia afirmar ou porque é que não tinha utilização. São às vezes aquelas coisas que depois são segredos, ficam dentro dos clubes. O facto é que o Al-Musrati saiu do Vitória de Guimarães a custo zero e creio que menos de 2 épocas depois está a valer 20 milhões, depois da passagem, creio que por Rio Ave, se não estou em erro, com Carlos Carvalhal já está a valer 20 milhões. Portanto, aquilo que me parece é que se cumpriu um pouco, demorou um pouco o jogador a adaptar-se ao futebol português, mas depois encontrou, como tantos outros jogadores no Rio Ave, uma boa plataforma para se valorizar, e agora no Sporting de Braga está completamente a confirmar as perspectivas que se colocavam. Agora é tudo uma questão, eu às vezes quando surgem estes frenesim à volta dos jogadores, quando estou em primeiro ano num clube com a dimensão do Braga, valoriza-se sempre o facto de estar a dar rendimento imediato, já conhecer o futebol português, poder ser um jogador importante. Agora, por 20 milhões de euros, não acredito que seja possível colocar Musrati nem em algum dos grandes do futebol nacional. Duvido muito que estejam dispostos a pagar essas verbas. Portanto, o Sporting de Braga poderá inclinar-se quase seguramente para fazer um grande negócio para o estrangeiro, se aparecerem clubes de facto interessados. Continuamos com o Sporting Braga, mas com a polémica em torno da arbitragem. O Braga ameaça boicotar o árbitro João Pinheiro. Os minhotos dizem que o árbitro adota uma postura isenta nos jogos do Braga, ou então pedem ao Conselho de Arbitragem que o dispense dos jogos do clube. Os bracarenses culpabilizam João Pinheiro pela derrota frente ao Benfica na última jornada do campeonato. O Braga contesta a expulsão de Fran Sérgio aos 39 minutos. Os minhotos queixam-se de terem sido prejudicados por João Pinheiro em mais 3 jogos com o Futebol Clube do Porto, Belenenses SAD e Moreirense. Exigem que os árbitros olhem para todos os clubes sem distinguir a cor da camisola, o número de adeptos ou o orçamento. Conhecendo a forma de atuar deste Conselho de Arbitragem, tem algum efeito prático esta ameaça de boicote, Sérgio? Não haverá boicote nenhum, aliás. Eu dou sempre o exemplo de João Capela, que já não apita. João Capela esteve 4 ou 5 anos sem apitar jogos do Sporting, depois de um derby contra o Benfica na Luz. E voltou a apitar jogos precisamente com a expulsão de arbitragem do Sporting. Acho que no dia em que sejam os clubes a escolher os árbitros, isto está tudo ao contrário. Já agora, acho de alguma forma estranha a posição. O presidente do Braga, António Salvador, quer na conferência de imprensa, naquela comunicação pública que fez depois do jogo com o Benfica, e também no balneário do árbitro, como nós revelamos, disse a João Pinheiro que era o melhor árbitro português, ou um dos melhores árbitros portugueses, e que acredita que será o melhor árbitro português dos próximos 10 anos. E que inclusive a conversa no balneário, como foi relatado pelo Record, foi uma conversa que decorreu num tom muito cordial e que acabaram com um abraço. E é isso que também está escrito no relatório, não é? Sim, que acabou com um abraço entre ambos. E que depois o presidente do Braga foi à sala de imprensa dizer que era um excelente árbitro, dos melhores árbitros,
e agora não quer apitar os jogos, se calhar quer os maus árbitros dos jogos do Braga, que também é estranho, não é? Esta é mais uma tomada de posição do Braga do que outra coisa, Vítor, e aproveito para te dar a oportunidade para concluir há pouco o raciocínio quando interrompemos com o alerta CM. A única dúvida que se coloca em relação ao lance de Famalicão neste momento, a partir do momento que há um contacto, poderá ser alegado. E em primeiro lugar vamos ter que ter a certeza se o VAR teve acesso a alguma imagem que visse o lance com este ângulo, mas se teve, poderá ser alegado que o contacto valida a possibilidade do VAR não considerar que há ali um erro grosseiro e entrar naquela zona cinzenta que temos visto em muitos jogos da Liga dos Campeões, em que havendo um contacto, a decisão de campo mantém-se. E é a única perspectiva, cria só uma pequena dúvida, porque com todas as imagens que vimos aqui sobre aquele lance do Ricardo Horta, não temos dúvida nenhuma que é um erro grosseiro. E mesmo para terminar, eu acho que o Sporting de Braga, em relação a João Pinheiro, estava à procura, se calhar, que João Pinheiro se auto-boicotasse. Eu creio que nisto o Conselho de Arbitragem tem bom senso. Por exemplo, o Sr. Luís Godinho, não acredito que volte a dirigir nenhum jogo do Sporting esta época. O último que dirigiu foi a 5 de dezembro, os 2 que dirigiu deram confusão. Portanto, provavelmente por uma questão de bom senso, para bem do futebol, sem haver boicotes, provavelmente não vai dirigir mais nenhum jogo do Sporting. Provavelmente João Pinheiro também não vai dirigir mais nenhum jogo do Braga, mesmo sem haver boicotes. No caso do Luís, acho que há margem para dirigir. Recordar também a fechar este mercado o 11 da Seleção Nacional para o jogo com o Azerbaijão. Portugal vai jogar com António Lopes na baliza, João Cancelo, Ruben Dias, Domingos Duarte e Nuno Mendes. No meio-campo jogam João Moutinho e Ruben Neves, Pedro Neto e Bernardo Silva nas alas. Na frente, Cristiano Ronaldo e André Silva. Joga frente ao Azerbaijão, a Portugal, na qualificação para o Mundial 2022. Este mercado fica por aqui, mas deixe-se continuar desse lado, já a seguir à Jornal às 7 com o Francisco Penin. Boa tarde.